Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no programa Cidadania. Que importância podem ter uma rebeca, uma panela, um carimbó, um bordado para a memória, para a cultura e para a identidade nacionais? Pois é disso que estamos aqui tratando, porque vamos abordar nesse programa a 27ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. É um prêmio que é concedido anualmente pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, e que faz a premiação, o reconhecimento dessas expressões criativas do povo brasileiro, que é aquilo que faz manter viva aquela chama, a essência da nacionalidade. E para nos falar sobre isso, nossos dois convidados são, primeiro, Felipe Torelli, que é diretor de articulação e fomento do IPHAN, quem dou as boas-vindas aqui. Eu também, muito obrigado. Muita oportunidade. E também contaremos com a participação da professora Ana Abreu, que é uma das juradas desse prêmio. Muito obrigado pela presença, Obrigada professora. a vocês. Obrigada. Felipe, primeiro vale a pena dizer a importância que esse homem e que esse nome do prêmio tem, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, exatamente para manter como patrimônio, como tesouro da nossa nacionalidade, tudo aquilo, inclusive ampliando o reconhecimento, a visão sobre o reconhecimento dessas expressões da criatividade popular. Fale um pouquinho sobre o papel de Rodrigo na nossa história. Pois não. Rodrigo Melo Franco de Andrade foi o primeiro presidente do IPHAN, o fundador da instituição, e ele fazia parte de um grupo de intelectuais brasileiros, fundadores do modernismo no Brasil. O modernismo, todos sabem, tem suas origens na Semana de Arte Moderna de 1922 e de uma reinvenção do Brasil, de uma redescoberta do Brasil. Então, com o advento do Estado Novo e as diversas reformas que foram determinadas pela Revolução de 1930, a educação e a cultura foram áreas onde se agregaram um conjunto de intelectuais que eu, na verdade, diria que era uma verdadeira pleiade. É verdade. Né? Porque, além do Rodrigo Melo Franco de Andrade, nós temos o Mário de Andrade, Lúcio Costa, Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, em suma. Roquete Pinto. Humberto Mauro. Olha, todos convocados pelo então ministro Gustavo Capanema. Então, o ministro Gustavo Capanema. Né? Na verdade, a construção do IPHAN, né, é uma construção que tem um pano de fundo ideológico muito forte. Porque, na verdade, era a construção de uma nova identidade nacional, né, de um país que não mais olhasse para a Europa, mas olhasse para si próprio, se redescobrisse. E de forma altiva e soberana. Não é à toa que em Minas Gerais, a obra do Aleijadinho, que agora faz 200 anos, né, da morte do Aleijadinho, agora em novembro, né, são alguns dos símbolos. Né, o barroco se tornou exatamente o símbolo da brasilidade. Né? E com o passar dos anos, o conceito de patrimônio cultural ele evoluiu bastante. Né? A Constituição de 1988 teve um papel muito importante nisso, quer dizer, ampliando a definição de patrimônio cultural, já em reconhecimento a um processo que já vinha ocorrendo. Né? Quer dizer, o conceito de patrimônio que antes era voltado apenas para as obras excepcionais ou extraordinárias, passa a abranger também as contribuições dos diversos grupos étnicos, culturais, formadores da sociedade brasileira. Tanto é que recentemente nós tivemos aí o reconhecimento do carimbó. Exatamente. Também, né? Antes a panela da muqueca capixaba. O samba de roda. A procissão lá de Belém do Pará, Círio de Nazaré. Círio de Nazaré. Né? Quer dizer, são expressões eminentemente populares, né? Voltadas a exatamente ao reconhecimento da contribuição cultural sincrética do qual participou não só o branco e o migrante português, mas também, principalmente, os índios e os
os afrodescendentes. Professora, nesse ano, nessa edição, 27ª edição do prêmio, há uma homenagem, a cada ano é feita uma homenagem. Desta feita, a homenageada é Lina Bombardi. Isso. Porque foi... É o centenário, né, da arquiteta, e ela teve, junto, né, com os modernistas, como o professor Torelli estava comentando, ela teve um papel fundamental no desenvolvimento da política, né, do Instituto, do IFANA, na época IFANA, Serviço do Patrimônio. E, como todo ano, né, o prêmio sempre homenageia alguém que teve um protagonismo, né, na área do patrimônio. Esse ano, a homenagem é a ela, né? Lina Bombardi. Isso, a arquiteta Lina Bombardi, exatamente. Nós temos aí escolhas, são 6 premiados, né, que vão ser apresentados agora, já foram escolhidos, né? Já foram selecionados. Mas vamos falar de um deles, assim. Comece descrevendo, por exemplo, o bordado lá da cidade de Goiás, né? Antigamente chamava-se Goiás Velho. Parece que os moradores lá preferem serem chamados Cidade de Goiás. Cidade de Goiás. Vila Boa de Goiás. Nós costumamos falar no IFAM que o Prêmio Rodrigo é o Brasil que não sai na TV. Não é? São manifestações culturais, práticas, que ficam invisíveis porque não são difundidos pela grande mídia. O Prêmio Rodrigo tem, entre as suas principais finalidades, isso: trazer à luz essas práticas culturais que são de grande relevância. E aí uma delas é o Projeto Cabocla, que acontece na cidade de Goiás. O Projeto Cabocla ele é voltado à prática do bordado, focado na obra da grande poetisa de Goiás, Cora Coralina. E os artesãos são todos presidiárias e presidiários da cadeia da cidade de Goiás. Inicialmente o trabalho começou com as presidiárias, depois os presidiários também se interessaram, e hoje todos aqueles que cumprem pena na unidade penitenciária lá de Goiás participam do projeto, produzindo bordados de grande beleza, de grande criatividade artística e, principalmente, reduzindo as suas penas, né? E também se profissionalizando para enfrentar, né, o retorno à sociedade que estigmatiza bastante o ex-presidiário. Professor, eu falei aqui na abertura sobre o papel da Rabeca, né, para certificar e, digamos, descrever alguns dos aspectos da identidade nacional através da cultura, da música, mas também do fazedor da Rabeca. Nesse caso, uma das premiações reconhece isso. Exatamente. Na verdade, todo o saber, né, como o professor Torelli estava comentando, a Constituição de 88, ela traz, né, para essa categoria do patrimônio os aspectos imateriais, os saberes, os ofícios, né? E, na verdade, você está reconhecendo aquele profissional, né, que ficava à margem, vamos dizer assim, alijado, né, das políticas públicas, e que agora, com, né, o patrimônio imaterial, você já tem uma possibilidade de contemplá-lo. Então, assim, completando um pouco o que o Torelli estava comentando, né, quer dizer, a Constituição de 88 e o Prêmio Rodrigo, eu acho que eles se espelham, porque, na verdade, é o Estado reconhecendo aquilo que a sociedade acha que é patrimônio e não mais o Estado dizendo que é patrimônio, né? Então, quando o Prêmio Rodrigo ouve a sociedade, né, os grupos, né, que se acham protetores, né, detentores de um patrimônio cultural, eles inscrevem a sua ação e o Instituto avalia e premia, isso está em consonância direto com a Constituição Federal, com os artigos 215 e 216, né, que trouxeram uma nova abordagem para a área do patrimônio. E as rabecas, sem dúvida, né, se inserem nesse quadro, como tantas ações já premiadas anteriormente, né, desse saber, né, que é compartilhado por vários grupos e construído coletivamente. Agora, para que o telespectador possa entender melhor, por exemplo, que critérios são utilizados, né, para uma escolha como essa da Rabeca
E parece que é do interior do Ceará, não é isso? Exatamente. Os critérios, assim, avaliar é sempre muito complexo, né? Então, assim, o Prêmio Rodrigo, a premiação, ela tem, né, uma série de critérios, mas, assim, o que eu acho muito importante na maneira como o IPHAN orienta, né, os seus jurados, é que, assim, a gente recebe as ações, mas a gente não faz essa avaliação sozinho, né? É sempre avaliação impar. Então, os mesmos processos que eu recebo, outro jurado também recebe, e aí você tem uma avaliação que eu acho que contempla melhor, não só a opinião de uma pessoa, né, mas a opinião de várias pessoas, além da reunião que a gente faz durante 2 ou 3 dias, né, no IPHAN, onde a gente discute essas ações. Então, a relevância de envolvimento da sociedade, né? Então, um critério, por exemplo, é o envolvimento da sociedade nessa produção, né, desse bem cultural. Então, assim, são vários, até porque é uma tipologia muito diferenciada de ações que a gente recebe. A gente recebe tanto ações da área da arquitetura, por exemplo, onde os critérios são diferentes de ações, por exemplo, da área do patrimônio imaterial. Então, assim, são diversificados, mas eu acho que o debate é sempre muito importante. Além, é claro, de você já ter uma seleção que é feita nas superintendências do IPHAN nos estados, né? Então, a gente recebe... Já passam por uma pré-seleção. Uma primeira peneira em nível estadual, né? Os projetos são pré-selecionados em cada estado da União e depois o júri se reúne, o júri nacional, né, que ele tem uma composição... Os seus membros são todos representantes de entidades culturais que trabalham diretamente com a salvaguarda e preservação do patrimônio cultural. E, além dos critérios que a professora citou, é muito importante ter em mente que a função principal é de difusão e divulgação. Nós precisamos mostrar ao Brasil, né, e ao mundo o que nos faz ser brasileiros, né? Na verdade, essas pessoas estão voltadas para produzir cultura, uma cultura que os caracteriza, né, e que é voltada para as suas práticas cotidianas. Por exemplo, essa balsa lá de Marabá, que é uma das premiações para esse 27º prêmio, né, Rodrigo Melo Franco de Andrade, como é que se chegou a certeza, a convicção que ela teria que ser premiada? Por quê? Bom, veja bem, o processo todo do prêmio, ele é muito difícil e complexo, porque chegam até nós experiências de todos os cantos do Brasil maravilhosas. Eu diria, com toda sinceridade, que das melhores experiências que eu tive na minha vida profissionais foi presidir o júri do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Em 2 ou 3 dias você tem uma aula de Brasil, de uma intensidade muito grande, e de um Brasil que nós não temos ideia da sua diversidade e da sua qualidade da sua produção. O projeto da balsa de Buriti é um exemplo disso, né? Essa técnica de construir barcos é uma técnica já em desuso, né? Os barcos até 40, 50 anos atrás eram construídos com troncos e palha da palmeira buriti, e então um grupo de pesquisadores de Marabá resolveu reconstruir uma balsa, né, como se construía antigamente, e desceram o rio Tocantins, parando nos povoados ribeirinhos, né? A balsa, no início do século XX e até há mais tempo, ela representava exatamente a chegada das mercadorias, a chegada das notícias, a chegada das cartas. Então, ela não só tem esse aspecto da técnica naval, né, mas ela também era, vamos dizer, o porta-voz, né, das populações que viviam isoladas dentro da região amazônica. Meio de comunicação. Exatamente, um meio de comunicação. Hoje chega muito mais rápido. Quase um acontecimento social, né? Claro, que era um fenômeno, né? Social, um acontecimento. Tivemos também uma outra premiação que tem o nome de Zabelê, né? Que vem lá do interior da Paraíba. Do Cariri, Paraíba. Zabelê, é muito comum
É um pássaro, essa expressão, né? um pássaro, É um pássaro daquela região, muito cantado nas suas músicas, né, pelos nordestinos, né? Mas é outra premiação. Nesse caso, foi uma atividade de documentação, é isso? Isso, exatamente. Um grupo de jovens, né, da cidade, da região, teve a iniciativa, né, de fazer justamente o registro audiovisual da tradição do local, das tradições da memória oral, né, de práticas sociais que já não estão mais em vigor, mas que existiram, ou de práticas vigentes, mas já bastante acanhadas. Então, assim, todo o esforço, né, desse grupo para documentar, para registrar em vídeo, né, aquilo que eles avaliam que mais cedo ou mais tarde irá desaparecer. Né? Então, é um esforço, né, até porque não tiveram, né, ajuda de ninguém, né, para fazer esse trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, é uma ação dessas que a gente se emociona, como o Torelli estava comentando. Eu acho que já é o 3º ou 4º ano que eu sou jurada e realmente a gente sai de lá, né, depois dos dias lá de trabalho intenso, assim, muito reabastecido, acreditando realmente que, para além das ações institucionais do IPHAN, existe realmente um envolvimento da sociedade com essa política pública de proteção do patrimônio, né? Cada um protegendo aquilo que eles consideram que é patrimônio também. Né? Vamos falar institucionalmente do prêmio, né? Você, como presidente do júri, quando será? Qual é a premiação, como são escolhidos os jurados, como se compõe esse corpo e que tipo de financiamento há para que, digamos, haja um estímulo permanente a essa prática. Perfeito. Que nada morra por aí afora e que a marca do Brasil seja sempre reproduzida. É importante começar fazendo uma afirmação. A grande maioria dos projetos que são apresentados para concorrer ao Prêmio Rodrigo e aqueles que são premiados, eles não possuem nenhuma forma de patrocínio. Inclusive, projetos que receberam algum apoio do IPHAN, eles são impedidos pelo regimento de participarem. Então, eu acho que isso é importante porque mostra, primeiro, que existe muita coisa boa, muita coisa bonita, criativa, que precisa ser apoiada não só pelo poder público, mas pela sociedade, pelas empresas, não é? De maneira em que a gente possa fazer com que o financiamento da cultura e da preservação do patrimônio cultural, ele se expanda por todo o país. Essa é uma das preocupações do Prêmio Rodrigo, porque há hoje uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo, dos benefícios, dos incentivos à cultura, especialmente da Lei Rouanet, cuja revisão está em debate aqui no Congresso Nacional. A gente poderia dizer que essa é uma diretriz e um critério que ajudam digamos, a formar um mecanismo, um processo de avaliação, um olhar mais diferenciado, mais diversificado sobre o Brasil? Com certeza, né? Quer dizer, porque senão você passa a ter uma competição desigual, né? Embora a gente tenha que registrar que em anos anteriores nós temos trabalhos assim excepcionais, inclusive alguns vindos da área acadêmica, como, por exemplo, uma enciclopédia sobre a ciência no período colonial no Brasil, né? Quer dizer, que embora não tenha sido premiado, foi um trabalho excepcional, maravilhoso. A relação de trabalhos do Prêmio Rodrigo, que o Prêmio Rodrigo tem contemplado, ela daria uma verdadeira enciclopédia da cultura brasileira, né? Tal a sua importância, né? Mas voltando aqui para o prêmio, a cerimônia do prêmio, ela vai ser no dia 4 de novembro, né, às 20 horas. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília, lá no Clube do Choro. Né? Clube do Choro? Clube do Choro. A cerimônia, né? A cerimônia. Mas né? a sede do IPHAN... A sede do IPHAN é na 913 Sul, em frente à faculdade Unip, né? Mas nos dias 3 e 4, todos estão convidados, nós vamos fazer um conjunto de mesas redondas na sede do IPHAN, na Sala Mário de Andrade. Aberta ao público. Exatamente para que a gente possa
debater cada projeto premiado em si, exibir os vídeos que foram feitos, que depois vão ser distribuídos às TVs públicas e todos aqueles que quiserem exibir, eles irão para as pessoas para o YouTube. Que estão aí querendo tomar contato maior com o IPHAN, aí na telinha vai aparecer agora uma maneira de comunicação, né, com o IPHAN, um site, aí está, na sua telinha também, e também vale a pena repetir o endereço e dizer isso, ou seja, as mesas são abertas ao público, né? E eu convidaria também os telespectadores a visitarem o nosso site, quer dizer, não só pela quantidade e qualidade das informações que nele existem sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, mas também nós temos mais de 100 obras com download livre, né, para livros publicados pelo IPHAN. É importante registrar que ao longo da sua existência, desde 1937, o IPHAN já publicou quase 2.000 livros e atualmente nós temos em catálogo 110 títulos, não é? Que nós distribuímos eles a universidades, escolas, né, em suma, pesquisadores. Temos uma venda ao público em geral, mas também a doação para as instituições que trabalham em defesa do patrimônio cultural brasileiro. Esses vídeos que vocês produzem sobre esses prêmios, né, e cada uma das expressões culturais que são reconhecidas e premiadas, eles também estão disponíveis? Estão disponíveis também na página do IPHAN. Nas TVs comunitárias. Nas TVs comunitárias, eles estão disponíveis no YouTube e estão na página do IPHAN também. O nosso site, ele é um site que está em constante mudança, né, porque as atualizações são extremamente necessárias, dado o volume da produção sobre preservação do patrimônio cultural no Brasil. Né, nós podemos dizer que esse é um tema que também entrou para o currículo escolar. Hoje nós temos parcerias com o Ministério da Educação muito importantes, quer dizer, o Mais Educação nas escolas do ensino fundamental, não é? E o PROEST, que é o Programa de Extensão Universitária. Hoje em dia o patrimônio cultural é a terceira área em volume de recursos destinados pelo Ministério da Educação para a pesquisa de extensão. Professora, para a gente ir agora já encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista aqui do programa Cidadania, o que nós poderíamos dizer sobre o que marcou, na sua avaliação, esse prêmio desse ano, essa 27ª? O que ele significa em termos do que nós estamos vivendo, do que o país está vivendo, amadurecendo ou afirmando, né, ou consolidando determinadas práticas de reconhecimento cultural, especialmente nessa área do patrimônio artístico-cultural? Assim, da minha experiência, não só esse ano, mas nas outras edições como jurada, eu observo que cada vez mais a sociedade civil vem tomando conhecimento dessa prática, né, dessa política cultural e dessa prática, e eu acho que é muito importante, como a gente estava brincando aqui, o Prêmio Rodrigo tem todo ano, né, como o Carnaval, ele está aí todo ano, eu acho muito importante que as pessoas se inscrevam, né, inscrevam as suas ações, inscrevam as suas iniciativas, porque só assim a gente vai conseguir conhecer cada vez mais o Brasil, né? E se relacionar com toda essa miríade de iniciativas, né, que a gente pode observar cada vez que a comissão se reúne para avaliar o prêmio. Então, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada a cada ano, né, de estar ali podendo não só avaliar as ações que eu recebo, né, mas também tomando conhecimento de toda essa maravilha, né, que é o patrimônio cultural no Brasil. E é uma política pública que já tem aí os seus 77 anos, né, e eu acho que é uma política pública de absoluto sucesso. Felipe, nós poderíamos dizer que dá um certo sentido de orgulho brasileiro, orgulho no sentido afirmativo da nacionalidade, saber que um visionário, sonhador lá da era Vargas permanece interferindo construtivamente no Brasil de hoje, não? Há uma frase, né, não me lembro agora de quem, né, do Augusto Conte, né, que falava que
os mortos governam os vivos, né? E no caso do IPHAN, isso é muito uma verdade, porque nós tivemos uma gênese extremamente criativa e que combinou a ação e as ideias de um conjunto de intelectuais fundamentais para a cultura, para a história brasileira. Então, isso é um orgulho para a instituição e um orgulho para o Brasil. É graças a Rodrigo de Melo Franco, Mário de Andrade, Lúcio Costa, Sérgio Buarque, é importante esse registro. A política de preservação do patrimônio cultural no Brasil é a política que mais tem continuidade em nível federal. Quer dizer, ela é basicamente a mesma há 77 anos, claro, sofrendo aprimoramentos, inovações, aperfeiçoamentos, mas ela tem o mesmo sentido e a mesma orientação. Sem esquecer o nome do ministro Gustavo Capanema. Com certeza. Ele foi o... Força institucional. Sim. Claro, era Vargas, né? Era Vargas. Tem que colocar nesse contexto. É isso aí. Muito obrigado, Felipe Torelli, diretor do IPHAN, pela explicação que nos deu aqui. Muito obrigado, professora Ana Abreu, pela sua participação, seu testemunho também. E muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olhe aí na tela uma forma de fazê-lo. 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Cidadania. Tchau.